O capítulo 1159 chegou e com ele temos grandes revelações e o início de uma das maiores lendas que infelizmente não se move tanto. Mas antes disso, continuamos com essa história de capa de Yamato e eu só tenho uma coisa a dizer. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Sem mais delongas, bora pra análise. O capítulo começa com a gente vendo Hashinosu em um tempo chuvoso e aparentemente em crise, há exatamente 39 anos atrás, um ano antes do evento de God Valley. E então vemos que Don Marlon, um dos integrantes de Piratas Rocks, foi encontrado morto, dizendo que ele e mais alguns foram atacados na vigília da noite anterior. E eu não posso deixar de teorizar que uma figura misteriosa com tanto poder seja a mesma que roubou a fruta de Elbaf e também a mesma que sequestrou Ginny. Afinal, que figura misteriosa seria forte o suficiente para adentrar a Ilha Pirata e matar o integrante de Piratas Rocks sem ser detectado? E depois, vendo Rocks e Newgate reagindo à grande notícia, a gente sabe que não só Don Marlon morreu, mas como também Shakuyaku foi sequestrada, confirmando a teoria que Shaki era a joia de Hashinosu e que vai parar em God Valley. Enquanto toda Hashinosu está chorando com a notícia da perda de Shaki, uma única figura parece bem feliz com a situação, sendo ela o Choco, o suposto pai de Karibou e Koribou, na qual parece ali que ou ele tá lendo jornais ou tá contando dinheiro e que ele teria algo a ver com a morte de Don Marlon e com o sequestro de Shaki. E reagindo às notícias de sequestro, a gente vê Roger ficando muito puto com isso e culpando Rocks por isso ter acontecido, afinal ela foi sequestrada no território dele. E vemos Rayleigh, o futuro marido de Shaki, reagindo a essa notícia, também ficando bem preocupado. E o narrador fala ali que o sequestro dessa mulher foi responsável por simplesmente quebrar a economia mundial. O mundo de One Piece é composto por um bando de gado. Pulamos um ano, agora no ano do incidente de God Valley, e a gente vê São Fingaland Garlin voltando a God Valley e falando com a mulher que teve seus filhos, mostrando que realmente antes, quando ele chegou aí, ele realmente chegou como Cavaleiro Sagrado, São Garlin, blá blá. Então a mulher de Garlin esbanja orgulhosamente os seus gêmeos, né, mostrando como eles são fofinhos, como eles são bonitinhos, e convidando o pai desses meninos para morar nessa ilha com elas, construir essa família feliz. Sendo que Garlin, de maneira calma e completamente apática, fala o seguinte: se eu tivesse que viver em algum lugar, não seria aqui. Essa ilha será apagada, enquanto barcos da marinha já se prontificam. E sem mais nem menos, São Fingaland Garlin perfura a mãe de seus filhos da frente deles, mostrando mais uma vez o quão desumano esse homem é. Afinal, ele não se considera um homem, e sim um deus, e deuses não precisam se explicar. E de maneira calma, ele pega seu Nemushi e fala para começarem os preparativos. A caçada de God Valley irá começar. Vemos então a marinha adentrando em God Valley, portando armas com munição de tranquilizantes, né? Eles não querem matar ninguém, afinal todos têm que estar vivos para correr dos nobres, algo bem, né, sádico. E no meio desses marinheiros, a gente vê um que é mais rebelde que todos os outros, que é ninguém mais ninguém menos do que o jovem Monkey D. Dragon, que nessa época era apenas um recruta da marinha, que estava contestando a ordem de seus superiores e não vendo sentido em ferir esses cidadãos que não tinham feito nada. E percebendo que a marinha tá fazendo nessa ilha a mando de ordens do governo mundial, ele percebe a cagada que ele se enfiou e a merda da instituição que o pai dele representa. Nada disso está certo. Esse é o momento que a chama revolucionária começa a queimar. Depois disso, vemos um navio carcereiro da marinha, onde vemos Ginny e Ivankov comemorando pelo fato de Ginny ter conseguido vazar as informações de que essa caçada ocorreria. Um dos feitos mais lendários dessa obra. Parabéns, Ginny. Enquanto Ginny e Ivankov gritam e não tem medo de ser felizes, o pequeno escravo Bartolomeu Kuma olha eles dois com um sorriso, pensando que, bom, eles são bem animados para serem escravos. E logo depois disso, vamos para uma sede da Cypherpol, onde um jovem Morgan, presidente do Jornal Econômico Mundial, que na época era apenas um jornalzinho de merda, tenta
tenta chantagear a gente na sua própria casa que se ele não for recompensado, ele vai vazar a merda da informação. O cara, meu irmão, fake news Morgans, você tem que respeitar. E diga-se de passagem, a gente sabe, né, que hoje em dia o Dragon é o homem mais procurado do mundo, pelo menos essa é a alcunha dele. A gente tem aí alguns personagens que estão na lista de pessoas mais perigosas pro governo, que nem a Nico Robin, que nem o Frank. Mas o Morgans, depois de oferecer asilo a Vivi, que era uma obsessão de Imu, aparentemente, e o Apol, que testemunhou Imu e que provavelmente contou isso pro Morgans, esse cara que simplesmente controla a arma mais poderosa de todos os tempos, que é a informação, com certeza tá no topo das figuras mais perigosas para o governo mundial que já existiu, e sinceramente eu adoro esse personagem. E dá pra ver que desde essa época ele já apelava para sua fruta de albatroz, nunca revelando a sua identidade verdadeira, o que não tem jeito, tem que respeitar. Depois do vazamento de informações e os jornais terem sido entregues, a gente consegue ver que Morgans vazou a porra toda, inclusive da caçada e que ela tá acontecendo em God Valley, fazendo que a Shinosu entre em polvorosa e que o Choco, que tava do outro lado da história, fique na merda. E com essa notícia a gente vê a reação de alguns personagens, mas as mais importantes aqui sendo de Lin e Kaido, falando sobre as Akuma no Mi que farão parte desse evento. Até isso a Jinny conseguiu vazar e até isso Morgan, né, decidiu postar. O cara não tava ligando pra nada. Visto toda a situação, o Capitão Rox de Shebeck fala o seguinte: se você for covarde e não quiser ir pra God Valley, então apodreça aqui nessa ilha. Eu estou indo pra lá. Ao mesmo tempo que essa lenda faz a declaração, outra lenda tem a mesma ideia. Bora pra God Valley. Com todo mundo concordando e o Rayleigh sendo o único que parece um pouco sensato e sabendo que ele vai atrás de problema. E então vemos que o barco de Rox de Shebeck é interceptado por um barco gigante, o barco do rei Harald, que está aí a mando do governo mundial. Shebeck entende toda a situação, né? Entende que é mais uma vez o Harald tentando fazer algo pro governo relacionado a ele e tudo mais. Então ele fala: é o seguinte, eu vou aí, bora conversar. Então, servindo o sake e a conversa amistosa acontecendo, Shebeck fala para Harald que ele quer contar a ele algo que ele não contou até mesmo a sua própria tripulação. Ele diz para Harald que o nome dele não é Rox de Shebeck, sim Davy de Shebeck, e que aparentemente o governo mundial estava tentando apagar esse nome, assim como fizeram no futuro com o Gold Roger, né, juntando as palavras e fazendo Gold Roger. Afinal, o seu ancestral é ninguém mais ninguém menos do que Davy D. Jones, um dos piratas mais formidáveis que existiu. E ele fala aqui que é por isso, que por causa dessa família, que ele exerce influência no submundo apenas para sobreviver. Essa fala dele é muito importante porque pode finalmente explicar algo que é a maior dúvida desse personagem, que é o que ele era antes de ir pro mar, antes de fazer as merdas dele, antes de começar a sua tripulação. Como alguém tem tanta informação, né, ele já chegou já sabendo quem é Imu, sabendo onde encontrar ele, sabendo como afetar ele, além de ter um poder abissal. Como alguém desse calibre consegue ficar nas sombras por tanto tempo? E a única resposta para isso é o submundo. O submundo de One Piece é uma das partes mais interessantes da obra para mim, e eu fico puto com o quão pouco utilizado e explorado é, mas sinceramente todas as migalhas que a gente tem de submundo eu me delicio com todas elas, porque eu amo esses momentos dessa obra. Desde a gente ver aquelas transmissões lá em Punk Hazard pra galera querendo ver a arma que o César tava, né, fazendo, até mesmo a festa do chá da Big Mom, que reuniu, né, todos os cabeças do submundo. Eu simplesmente amo essa estética. Um dos meus maiores desejos é ter um spin-off, assim, uma série muito curta sobre um personagem dentro do submundo e vivendo ativamente nesse mundo, saindo um pouco dessa parada de piratas e marinha e mais a parada de uma criminalidade subversiva e tal. E o Rox fazer parte disso e por causa do submundo ele, né, se aproveitar dessas sombras que ele cria e com o seu nome conseguir informação, conseguir poder, é muito interessante porque é uma parada que gera inúmeras teorias, né? Quer dizer então que o submundo é leal ao clã Davy D. E quem seria leal a ele? Qual imperador do submundo é leal a essa família, honra essa família, tem essa tradição? São coisas que eu queria muito que Tiro Oda explorasse mais, porque eu simplesmente
amo tudo que ele se propõe a fazer nesse universo, digamos assim. Xebec continua falando que ele não sabe se foi sorte ou azar, mas há 2 anos atrás, meu filho nasceu. E para que o perigo nunca chegasse perto do meu filho e da minha mulher, eu os mandei de volta para minha terra natal com a seguinte mensagem: contem com a família Davy. E vendo os barcos emparelhados, ele revela: a minha terra natal é God Valley. E com todas as informações, a gente pode desenvolver mais ainda certo ponto, que é: por que God Valley tem tantos recursos? Por que ela era tão atrativa para Fingal Garland? E a resposta pode ser exatamente essa: é uma ilha conectada com o submundo, conectada com a família Davy D. E a gente sabe que de todos os 4 grandes mares da obra, o West Blue é o que mais está ganhando atenção e tração, e ele é o que mais é integrado, digamos assim, com toda a trama do submundo. É lá que, por exemplo, existe as 5 famílias do Oeste, na qual o Capone Badge fez parte, aquele Don Marlon poderia fazer também. Então é um mar que sempre teve um foreshadowing relacionado a isso, a um lugar relacionado ao submundo. E talvez seja exatamente por isso que God Valley seria tão interessante, teria tantos recursos, é como se fosse um armazém para o submundo. Xebec continua falando que ele não sente que o governo fez isso para atrair ele, mas sim como se tudo isso fosse uma obra do destino. O sequestro da Shaq, o palco da caçada ser lá e lá estar a mulher e o filho dele, tudo tá conspirando de uma maneira meio esquisita. Então ele pede mais uma vez pela aliança de Harold, que nega na hora. Então vemos uma grande explosão acontecendo no grande barco de Harold, com Hawks aparentemente atacando-o, e o que dá a entender é que Harold meio que deixa ser derrotado para que Hawks siga a viagem e consiga salvar seu filho e sua mulher. E então somos transportados para o fatídico dia do incidente de God Valley, com Tenryubito apresentando, além das Akumas no Mi, o grande prêmio dessa edição, que é simplesmente Shaku Yaku, a mulher na qual eles podem ganhar para fazer de esposa ou de escrava, vocês decidem, fazendo toda a propaganda dela ser a ex-imperatriz da Ilha das Mulheres, a mulher mais linda do mundo e blá blá blá. Enquanto Shaq aparece aqui com uma expressão meio catatônica, não se sabe se ela foi induzida a esse estado ou se ela passou por tantas coisas que levou ela a viver, né, dessa maneira, meio cinzenta. Mas de qualquer maneira, um jovem Somers olha para essa mulher e fala que com certeza vai ganhar e vai tornar ela sua escrava. Porém, Garland aparece, olha para ela e fala que ele vai ganhar e vai tornar ela sua esposa. Então vemos aquela representante da família Manmeyer junto com uma jovem Gunko falando que se ela entrar, elas podem levar o troféu para a Guerra dos Clãs. Esse quadro e a forma como isso foi conduzido, eu não sei vocês, mas na minha opinião, Gunko foi que nem uma Shaku Yaku do passado, uma mulher muito bonita que se destacou do reino que morava e ela serviu como prêmio de uma outra caçada. Porém, ela pode ter demonstrado algum potencial fazendo que ela fosse, né, uma assistente pessoal de Imu-sama, ou ela foi escolhida a dedo por Imu por ser compatível com aquela entidade de alguma maneira que a gente ainda não sabe. Então depois disso a gente viu um jovem Dragon chegando, que parece ser dentro de uma casa ou um galpão, com uma mulher ensanguentada implorando para ele: tire os meus filhos dessa ilha, não deixe que eles caiam nas mãos daquele desgraçado. Com a gente vendo a ex-mulher de Garland e mãe de Shanks e Shamrock implorando para Dragon para que o jovem marinheiro faça alguma coisa. E a gente sabe que no fim do dia, Shanks foi parar no barco do Roger, possivelmente em um baú, e Shamrock acabou sendo pego por Garland. Eu quero ver muito essa cena de Dragon indo atrás dos gêmeos e tentando de alguma forma salvá-los e não conseguindo, aparentemente, né? Ou pelo menos conseguindo salvar o Shanks e, né, seja o que Deus quiser. Essa cena eu quero ver muito o embate mental desse personagem nesse momento. Eu acho que vai ser extremamente interessante. Porém, nós vemos que em uma das jaulas dos escravos existe uma mulher falando com uma criança, falando o seguinte: vem aqui, Teach, está tudo bem, você tem que sobreviver. Com a gente vendo o pequenino Marshall D. Teach,
o filho de Shebek, como mais um escravo nessa caçada desumana. E por fim, o dragão celestial, locutor dessa merda toda, fala pra ilha toda ouvir. Aqui nesse torneio não vamos ter apenas o Nanico Bucaneiro, mas após 800 anos, finalmente, a família Dave foi revelada, com a gente percebendo que a outra lebre super rara é o pequeno Marshall D. Teach, ou Dave D. Teach. Essa página final foi um esculacho, muitas informações assim em sequência. Uma parada que falaram nesse capítulo, que eu vi que algumas pessoas falaram, infelizmente eu não vou conseguir dar o crédito, né, mas não é minha, isso pelo menos eu falo, é que nesse evento o Dragon irá perceber que Rox de Shebek possivelmente irá morrer, irá cair, irá decair por causa de seu filho, talvez tentar salvar ele e tal, e com isso ele vai se fuder. E inclusive esse momento talvez seja um dos gatilhos do Kaido, né, de ter uma luta frustrada por algum agente externo, com ele vendo Shebek tentando salvar seu filho e com isso não se atentando a outros inimigos, a outros golpes e, né, morrendo ou algo do tipo. Mas a teoria diz que Dragon irá ver esse momento e por isso ele vai aderir à filosofia que os filhos são, né, a fraqueza. E é por causa disso que ele abandonou o Luffy, não pode ficar com ele, apesar de sempre olhar pro leste, apesar de sempre querer vê-lo. Ele sabe que se ele quer ser um líder revolucionário de uma revolução que dê certo, na qual ele tem que sacrificar tudo na vida dele, infelizmente ele tem que abrir mão até do próprio filho. E se isso se comprovar, se ele realmente ter essa epifania, eu vou achar ele um personagem assim muito do caralho no nível complexo. Claro que ele é um cara bem babaca, não abandone seus filhos se você for pai, tá bom? Mas isso dá muito mais peso para o que o Dragon considera da sua revolução. Até porque muita gente fala, nossa, a Jeanne foi sequestrada e o Dragon não fez nada. Mas essa é a parada, entendeu? O Dragon ele não vai sacrificar o exército inteiro, sacrificar todo um planejamento para salvar uma pessoa, para salvar alguém. Ele faz parte de algo maior e ele mesmo sabe o quanto de sacrifício ele tem que fazer para conseguir alcançar algo de relevância. Porém, se você viu a análise passada, né, nós acertamos, vagabundo. Eu falei que o Shebek iria para God Valley porque o Teach e a mulher dele estariam lá. Eu cravei, ajoelhem-se. Brincadeira, me passei, desculpa. Aparentemente não se ouve falar de um DVD desde 800 anos. A informação que nós temos é que Joy Boy foi o primeiro pirata que existiu, mas aparentemente Davy D. Jones é um pirata tão antigo quanto. E é capaz que em determinado momento eles já foram da mesma tripulação, né? Talvez uma tripulação que foi fundada no Reino Antigo, né? No clã D, o caralho. Sendo que uma família ter um nome ocultado há tanto tempo assim, isso foi pensado. Provavelmente Davy D. Jones, percebendo que a Aliança dos 20 Reinos iria ganhar e ia se tornar, né, uma força tirânica contra o clã D, ele que provavelmente fundou o que seria conhecido como Submundo para proteger a sua família, espalhando assim a lenda de Davy Jones e fazendo com que todos os criminosos o cultuassem, como por exemplo nas Dave Back Fights, fazendo todo mundo pagar o tributo por Davy Jones, fazendo ele se tornar realmente uma lenda pirata, algo tão folclórico que não pode ser real. Então, diferente das outras famílias do clã D, para mim a família Davy D é a mais obstinada, é a que mais tem um objetivo claro. Talvez todas as pessoas desse clã tenham o desejo de conquistar o mundo, conquistar aquilo que é de direito, realmente ir contra o governo mundial. Sendo que a gente vê que Rox de Shebek era um pouco direto demais, era um pouco anárquico demais, e por isso ele não conseguiu, e talvez até mesmo por causa de seu filho. E talvez Teach, com a maneira convicta e oportunista que ele faz suas coisas, de maneira covarde, né, não se preocupando com os meios para obter seus fins, coisa que seu pai era totalmente contra, ele acha que assim é o jeito, né, dele conseguir conquistar o objetivo de sua família. O que faz com que a gente pense, né, se ele é um Davy D. Teach,
o que é Marshall D. Teach e o que é Rox D. Shebeck. Será que esses nomes têm algum sentido ou são inventados? Será que a mãe deles era Rox D. e Marshall D., assim como o ex é Portegas D. Rouge e Gold D. Roger? E será que por ter todo esse vínculo de submundo, a família Marshall D. seria já uma família arranjada com a família Dave D. lá em God Valley, que já estaria esperando por isso e tudo mais? São perguntas que causam muitas teorias, mas que levam a mais ou menos uma conclusão. Esse flashback está servindo para algumas coisas. Uma delas é para mostrar o quanto o governo mundial é o culpado de absolutamente tudo e explorar mais ainda o quão maus eles podem ser. A outra coisa é deixar claro esse embate entre o clã D e os clãs dos dragões celestiais e mostrar principalmente que esses dragões celestiais lutam entre si na tal guerra de clãs que, né, a Manmeyer falou. E assim, sinceramente, eu não sei o que achar. Eu não sei se eu gostei dessa revelação de Dave D, o clã Dave, de fazer o Davy Jones ser um personagem tão relevante. Eu sempre gostei mais dele ser uma lenda criada por piratas do que qualquer outra coisa. Eu acho que seria mais mágico assim. Mas na minha visão, essa tá sendo a maneira do Oda explorar, né, toda essa trama do Reino Antigo, do Século Perdido, de uma maneira que possa se traduzir para os tempos semi-atuais, né, 38 anos atrás. E já fazer todas as relações necessárias pra gente entender quando, né, chegar o terceiro mundo, né, o terceiro apocalipse que a gente está vivendo. Mais um capítulo do fabuloso flashback, muitas informações, muitas revelações. É sempre maravilhoso ter a oportunidade de ver personagens fodas sendo mais novos e a gente vendo eles construindo seus ideais, como a gente está vendo agora com o Dragon, e principalmente qual será a reação dele ao ver, né, o seu pai defendendo tudo isso mesmo de maneira indireta. Talvez esse seja o momento que eles realmente se separaram e nunca mais se falaram. Porém, de qualquer maneira, no próximo capítulo vamos continuar, né, com esse evento de God Valley, ao que tudo indica, e as coisas vão esquentar de fato, porque agora a gente só viu a preparação. No próximo vai ser a correria de fato, e aí eu quero ver. Estamos prestes a ver o que verdadeiramente aconteceu nesse evento. Não mais sob perspectivas, não mais sob manipulações, e sim a verdade nua e crua. E não tem como expressar em palavras o quão animado eu tô pra ver isso. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso me ajuda demais. Se tiver pelo seu lado, dê uma hypada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para o Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Brubru, Ogugas, Arroz Cadeli, Vanilson Silva, Retroblaze, Bigode Orei, Maria, Gustavo Onder, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Junqueira, Pedro Cordeiro PL, Rafa, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Yukaki Amaguisco, Ede Baixinhos, Renan Correia, Tico Mia, Ria Benedito, Ibura, O Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gustin Gelk, Gabriel Zardo, Frost, Chimboca Xota, Saque, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Madrugabi, Matheus Sarraf, Feceu, Saulo Rodrigues, Matheus Siqueiro, Guilherme Xavier, I Love Blondes, Quebra-Cabeças, Project Watch, Monolítico, Goblins 202, Hypnos 11, Devens, Vinho de Flores Amargas, Killer, É Verdade, Pedro Rodrigues, Vitória Souza, Toxic, John Vector, Davi Martins, Isalon, Worth, Gabriel Rachadel, O Fluminense, Meu Nome é Jorge, Esther Drovande, Manjobão, Catraca, Makoto Faludante, Branco Júnior, Richard K, Peso Del 515, Teus 7, Paulo Vitor, Rafael Ribeiro, Yalin Rabei, Gabriel Fraga, Philips Morgan, Lucas J. Dantas, Iride, Dimitri Alves, Abílio Rua, Gabriel Rodrigues, Kaique Alexandre, Jackson D, Ângela Cavalcante, Igor Pereira, Maurício Vieira, Sujiro Kiwimami, Yuri Fukuda, Woffen, Caio Dutra, o Jardineiro Jesus e as Árvores Somos Nozes e Ierrude, pai de dois gatos de Smoke. Eles são os membros do canal. Muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. Uma coquinha, uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sua nossa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!